porque já está a fazer, não é? Mas aquilo que Deus ainda vai fazer mais. Estão alegres, irmãos? Sabem, também podem estar um bocadinho tristes, porque às vezes há situações na nossa vida que nos tentam roubar a alegria que Deus nos dá. Mas eu quero vos dizer que essa alegria está aqui. E vocês podem vir buscar mais. Eu posso vir buscar mais. Amém? Então, paz do Senhor a todos. É muito bom ver a todos. Visitas e os que já estão cá, que já são da casa, e todos os domingos estamos juntos. E nos dias de semana, agora não tanto, né? Não tenho assim essa disponibilidade, mas graças a Deus somos família, estamos cá todos juntos e mais um dia que Deus quer falar connosco e nós queremos ouvir, amém? Então, eu queria partilhar um bocadinho com os irmãos aquilo que foi falado hoje de manhã, porque foi muito interessante. O nosso pastor, o pastor Jones, quando partilhou a mensagem connosco esta manhã, falou acerca do amor que deve haver entre nós, igreja, família, o corpo de Deus, o cuidado que deve haver entre nós, todas essas coisas que Jesus nos ensina, porque Ele é amor e põe em nós o seu amor que nos faz amar os outros, e que é necessário haver em nós esse amor e esse cuidar uns para com os outros, senão nós não estamos a ser uma igreja saudável. E depois, conforme aquilo que Deus já tinha falado comigo, este amor de Deus, ele é enorme e não é só para nós. E então o pastor também partilhou que ao nos amarmos uns aos outros, que eu gosto muito deste versículo que Jesus disse aos discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, as outras pessoas vão ver que vocês são meus seguidores, que vocês querem viver e vivem como eu vivo. E elas vão ver diferença em vocês. E como o pastor estava a dizer, isso vai atrair as pessoas até Jesus. E eu hoje queria também, depois o Gerson também falou um pouco de Jesus ser o nosso exemplo. E o que nós vamos ver nesta tarde, noite já. Se Jesus faz, eu devo de fazer também. Se Jesus ama, eu devo de amar também. Se Jesus deseja isso, eu devo desejar também. Como igreja porque amamos a Deus, seguimos a Deus, então tudo o que está em Deus, a sua essência, aquilo que Ele quer colocar em nós, deve de viver em nós, deve de ser algo visível, até para nós próprios. Por isso é que hoje podemos fazer o exercício de, será que eu estou a fazer isto? Podemos fazer esse exercício? É saudável, também não há mal nenhum nisso. Então eu convidava as irmãs a abrirem Lucas 15. E vamos fazer outro exercício, é que vamos ler. Uma vez, lá no instituto, onde eu estudei mais acerca da Bíblia, alguém partilhou, acho que foi um artigo que nós lemos, de um pastor que, quando foi pregar, ele leu apenas a passagem bíblica. Ele não acrescentou mais nada, ele não partilhou mais nada. E Deus moveu-se de uma forma incrível. Porque é a palavra dele, a palavra é viva, ela tem vida. Mas graças a Deus, que Deus é tão maravilhoso, que nos dá o privilégio de nós podermos partilhar e acrescentar, não no sentido de, Deus, se calhar esqueceste desta parte, eu vou pôr. Não é isso, é de experiências que nós temos tido, do que é que nós já aprendemos. E é aquilo que também Deus coloca em nós para falarmos, quando nos é dada esta oportunidade de pregarmos a sua palavra. Então, Lucas 15. Vamos ouvir o que é que está no coração do nosso Deus. Esta noite nós vamos ouvir mais uma vez o que está no seu coração. E vamos desejar, eu quero fazer igual. E se está aqui alguém connosco que não percebe muito bem o que é isto de Deus, porque é que a gente se reúne, porque é que a gente louva a Deus, nestas passagens, nestes versículos, eu acredito que quem está connosco pela primeira vez ou quem está a ver lá em casa e que ainda não percebeu muito bem, ou se calhar até põe em dúvida às vezes se este Deus existe, vais ficar surpreendido com o que vais ouvir. Amém? Então, Lucas 15, eu vou usar a tradução assim com palavras muito simples, está bem, irmãos? Vocês têm a vossa Bíblia, que diz exatamente o mesmo, mas eu gosto assim, é mais fácil para mim. Então, Lucas 15, versículo 1. Diz assim: todos os cobradores de impostos e outros pecadores que chegavam-se a Jesus para o ouvir,
Por isso os fariseus e os doutores da lei o criticavam. Este recebe pecadores e come com eles. Jesus apresentou-lhes uma parábola. A parábola era uma história, era muito normal dar ensinos através de parábolas naquela altura. Então Jesus pega em algo que era familiar para eles, é uma história que Jesus quer ensinar coisas espirituais e fazê-los entender as coisas que eles não conseguem entender por causa que estão tão envolvidos pela vivência que eles levam má, de coisas que eles não querem fazer como Deus gosta. Deus ensina a amar e as pessoas escolhem odiar. E todas essas coisas vão cegando as pessoas para entenderem que realmente quem Deus é. Então Jesus falava através de parábolas que fazia com que as pessoas... ok, aquela personagem, será que eu sou aquela personagem ou será que eu sou a outra personagem? E Jesus levava a palavra até o coração deles. Daqueles que tinham interesse, claro, e daqueles que estavam sensíveis. Os outros é apenas mais uma história. Então espero que nesta noite nós todos possamos estar atentos e sensíveis. Então no versículo 4 diz que Jesus começou a contar. Suponham que algum de vós tem 100 ovelhas e perde uma delas. Não deixará logo as 99 no deserto para ir à procura da ovelha perdida até a encontrar? Quando a encontra, põe-a nos ombros, todo satisfeito, e ao chegar a casa diz aos amigos e vizinhos: alegrem-se comigo, porque já encontrei a minha ovelha que andava perdida. Da mesma maneira, digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Mas Jesus não ficou por aqui. Vamos à próxima. Diz assim, no versículo 8: suponham também que uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma delas. O que é que ela faz? Acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até a encontrar. Quando a encontra, diz às amigas e vizinhas: alegrem-se comigo, porque já encontrei a moeda perdida. Da mesma maneira, digo-vos que há alegria entre os anjos de Deus cada vez que um pecador se arrepende. Ainda há mais. Versículo 11. E prosseguiu. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos 2 filhos. Poucos dias depois, o mais novo reuniu tudo o que era dele e partiu para uma terra muito distante, onde gastou o que possuía. Depois de ter gasto tudo, e como houve muita fome naquela região, começou a ter necessidade. Foi pedir trabalho a um homem da região que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava encher o estômago, mesmo com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Foi então que caiu em si e pensou: tantos trabalhadores do meu pai têm quanta comida querem e eu estou aqui a morrer de fome. Vou mas é ter com o meu pai e digo-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já nem mereço ser teu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e voltou para o pai. Mas ainda ele vinha longe de casa e já o pai o tinha visto. Cheio de ternura, correu para ele e apertou-o nos braços e cobriu-o de beijos. O filho disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já nem mereço ser teu filho. Mas o pai ordenou logo aos empregados: tragam depressa o melhor fato e vistam-lhe. Ponham-lhe também um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam o bezerro mais gordo e matem-no. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e apareceu. E começaram com a festa. Mas também não vamos ficar por aqui, irmãos. Ora, o filho mais velho estava no campo. Ao regressar, quando se aproximava de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que era aquilo. E o empregado disse: foi o teu irmão que voltou, e o teu pai matou o bezerro mais gordo, por ele ter chegado são e salvo. Ao ouvir isto, ficou zangado e nem queria entrar. O pai saiu para o convencer, mas ele respondeu: sirvo-te há tantos anos, sem nunca teres obedecido às tuas ordens, e não me deste sequer um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Vem agora este teu filho, que desperdiçou o teu dinheiro com prostitutas e mataste logo o bezerro mais gordo. Meu filho, respondeu-lhe, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas era preciso fazermos uma festa e alegrar-nos, porque o teu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e reapareceu. Até aqui. Foi um grande exercício, mas era necessário ler tudo isto. Porque Jesus não contou apenas uma, e depois parou, e depois... As 3 falam do mesmo assunto.
E claro que os irmãos que já ouviram estas parábolas desde a escola dominical sabem muito bem explicar e sabem muito bem falar do que se fala na história e tudo mais. Mas quando Deus colocou no meu coração para partilhar esta mensagem com os irmãos, e claro, falou comigo, se eu amo a Jesus, se eu digo que venho a esta igreja e que sou seguidora de Jesus, as pessoas têm que ver Jesus em mim. E há muitas coisas que mostram se Jesus vive em mim ou não. E eu gostava de ver 3 coisas que Jesus nos mostra que é seu desejo para a nossa vida. Nós, como crentes, que já temos Jesus, que já caminhamos com Ele. Mas também gostava de falar 3 coisas que Jesus tem para a tua vida. Tu que ainda não tens Jesus no teu coração. Tu que ainda não abriste a porta da tua vida para Ele. Então, todas estas histórias, elas falam do grande amor de Deus por todos nós. Eu espero que cada um que esteja aqui nesta noite e eu também, nós precisamos ter mesmo certeza de quão grande é este amor. Porque uma das coisas que o nosso inimigo faz é, olha, este amor não é assim tão grande por ti, sabes? Mas nós temos que lembrar que a maior prova de amor que o mundo já viu foi Jesus ter se entregado por nós naquela cruz. Aquela cruz que era nossa. Nunca foi dele por causa daquilo que ele fez, porque ele sempre fez coisas boas e sempre faz e sempre vai fazer. Mas ele tomou como sua para nos livrar a nós do castigo, que era nosso, porque nós é que erramos e muitas vezes decidimos, noutros tempos, no sentido quando nós ainda não tínhamos Jesus, ou quem ainda não caminha com ele, pôr Jesus assim de parte. Nós não precisamos, não, eu sei tomar conta da minha vida. E isso afasta-nos de Deus. E o pecado, que é o mal, todas as decisões mais erradas, todo o desejo mau pelas coisas mais, tudo isso nos destrói e afasta-nos do coração de Deus. Mas Deus sonhou com o ser humano para estar perto dele, não é para estar longe. Então só te vais sentir completo quando deixares Deus entrar na tua vida e te manteres firme nisso. Então, lá no instituto, onde eu aprendi mais da palavra, diziam-nos sempre, tu não podes falar de um versículo sozinho, tu tens que entender qual é o fio de pensamento que está nessa passagem que tu estás a ler, o que está antes e o que está depois. E logo no primeiro versículo, nós entendemos porque é que Jesus fala estas histórias, ou não? O que é que diz no primeiro versículo? O primeiro versículo fala que todos os cobradores de impostos, capítulo 15, versículo 1, e os pecadores iam ouvir Jesus falar. Mas aqueles que achavam que viviam bem diante da lei, da religião, criticavam Jesus a dizer, mas ele vai para o pé daquelas pessoas, faz aquelas coisas más. Então ele não devia estar ao pé das pessoas que fazem as coisas boas, que vivem como ele gosta. Mas isto não tem sentido. Tem todo o sentido. Porque Jesus disse que não vinha para aqueles que estavam bons e curados. Ele vinha para aqueles que estavam doentes. Eu estava assim a pensar em casa. Quando eu vou ao médico, né? Eu não vou lá ao médico e dizer, olha doutor, bom dia, boa tarde. Olha, sabe uma coisa, está tudo bem comigo, obrigada. E vou-me embora. Não, eu vou lá porque estou doente. E ele sabe o que é que eu preciso para curar aquela situação, ou uma tosse, ou uma dor de cabeça, etc, etc. Da mesma forma, Jesus veio tratar de alguma situação. Aquilo que nos separava dele. Mas ele veio com acusações e dizer, tu fizeste, tu és isto, tu és... Não, ele veio com o seu amor, dando a sua vida por nós, pegando nisso tudo e dizendo, olha, é verdade, tudo isto tu fizeste, é verdade, tu estás longe de mim, mas olha, eu tenho a solução para isso tudo, não te preocupes. Ele tomou sobre si, morreu no nosso lugar, voltou a viver, ele não ficou lá morto. Nós acreditamos num Jesus que está vivo. Por isso é que nós abrimos o nosso coração para ele entrar na nossa vida. Ele morreu, venceu tudo o que nos afastava dele, voltou a viver e agora tem uma vida nova para quem se aproximar dele, para quem correr para os seus braços. E ele limpa tudo e não vai dizer, olha, é verdade, está bem, então queres que eu entre na tua vida? Então vamos lá ver a lista das coisas que tu fizeste de erradas. Não, ele já nem se lembra, ele apaga.
Ele diz assim, ainda bem que tu vieste, vamos festejar. Eu estava à tua espera. Então as coisas são, Jesus nos mostra que o desejo do seu coração é nós, que já temos Jesus, estarmos com os que ainda não têm Jesus. E isto não é só convidar para vir aos cultos, é nós convivermos com eles diariamente. Tenho uma pergunta muito difícil para fazer aos irmãos, mas que faço a mim também. Nós estamos a ser, não digo gozados, mas as pessoas perguntam-nos, olha lá, então, Liliana, tu andas com aquelas pessoas, tu comes com eles à mesa, tu conversas com eles, tu ainda dás do teu tempo a eles. Nós estamos a sofrer esse tipo de perguntas? Não, se calhar não estamos porque... Não estou a dizer isto que seja com todos. Porque às vezes a gente realmente chega-se ao pé daqueles que conversam as mesmas coisas que nós. Que não é preciso a gente ir muito contra aquilo que eles estão a dizer. Está tudo muito tranquilo. Não é? E então a gente esquece que se calhar é bom a gente passar tempo com aquele amigo ou aquela amiga que às vezes até ela fala assim de coisas que a gente até não gosta muito de ouvir, aquelas palavras feias e tudo mais. Porque há uma grande diferença aqui. Jesus estava com eles, mas Jesus não fazia o que eles faziam. E Jesus o que nos convida é estar com eles, não é fazer o que eles fazem. Porque assim não vamos mostrar diferença nenhuma. Mas é estar com eles. E sabem, o ser humano, principalmente, pronto, claro, em todo o tempo, mas muitas das coisas que nós vemos hoje em dia é, por exemplo, as depressões e outras situações que as pessoas sofrem. Porquê? Porque a depressão é uma das coisas que faz com que a pessoa se isole, fique sozinha. E às vezes até tem alguma situação, né? Alguns momentos que a gente às vezes não compreende porque é que a pessoa está assim. Mas é nesses momentos que a gente tem que estar lá e fazer a diferença. E dar uma palavra de ânimo e de amor. Ou, por exemplo, pessoas que a gente já disse muitas vezes, olha, tu tens um caminho melhor, não vais por aí. É estar lá com eles. Estar com eles, no meio deles. Coisas práticas, irmãos. Pessoal que anda na escola. Mas aquela minha amiga, mas tu pelo menos estás com ela, já a convidaste para ir lanchar com ela. Tipo, coisas assim, práticas, para ela poder ouvir do que é que tu falas, o que é que tu gostas, quais são as tuas diferenças. Vou dar um exemplo. Quando eu andava no secundário, eu tinha uma menina na minha turma que ela não falava nada, irmãos. Ela não falava mesmo nada. E via-se que ela era alguém que já tinha passado por muitas coisas difíceis. E então eu lembro-me que comecei a chegar-me ao pé dela e sentava-me na mesma mesa que ela e eu cantava músicas da igreja, cantava músicas, metia-me com ela e foi incrível que Deus começou a trabalhar no coração dela. Ela começou a falar aos poucos e poucos e depois nós já convivíamos todo no grupo de amigos. Ela chegou-me a partilhar algumas situações e ela começou a ir à moral evangélica na escola. E depois ela dizia, Liliana, eu gosto tanto quando tu cantas aquelas músicas. Foram passos simples, mas foi porque estive com ela. Isto é um exemplo meu. Também tenho exemplos de que eu, em vez de ter saído da minha zona de conforto, preferi ficar confortável e não fiz. E tenho vergonha disso. Mas no local de trabalho, aquele amigo que está sempre a falar de coisas que ele faz no fim de semana ou na semana que a gente sabe que não é bom para nós, não é? Nós não vamos fazer isso. Mas estar com ele, dizer, epá, olha, deixa disso, vem lá comigo, vamos dar um passeio, vamos fazer um programa diferente, convidas a tua família, eu trago a minha, e convidar lá no sentido de ir a casa, jantarem juntos, verem que nós oramos antes de comer, por exemplo, que para algumas pessoas, as pessoas ficam, tu ainda fazes isso era de antigamente. Não, eu faço isso porque eu amo Jesus. Eu não faço porque é uma reza para que, olha, vou orar, senão a comida vai-me dar assim uma dor de barriga. Não é nada disso. Eu faço a dizer, Jesus, tu fazes parte da minha vida em todos os momentos. Então, muito obrigada por esta comida que eu vou comer. Então, Jesus quer que a gente esteja com eles, lá no meio deles. Não a fazer o que eles fazem. Claro que não. Temos que levar o amor, a diferença, uma vida melhor, que não é o que eles estão a viver agora. Não é? Porque as pessoas pensam,
isto festas ou, sei lá, discussões ou coisas que às vezes acontecem momentâneas, as pessoas pensam que a vida é assim, mas quer dizer que há mais, está bem? E nós temos que mostrar isso. E depois Jesus também nos fala de nós não desistirmos, porque nas histórias, o que é que acontece? Procuravam até encontrar. E às vezes nós desistimos um pouco, porque a pessoa não nos quer ouvir logo à primeira. Porque a pessoa às vezes até nos diz alguma coisa que às vezes até pode nos magoar, porque se calhar nós, quando não tínhamos Jesus, também chegámos a dizer às pessoas a mesma coisa, quando nos falaram de Jesus ou não. É porque nós não nascemos crentes. Eu hoje posso estar a partilhar a mensagem porque o amor de Jesus me conquistou. Não foi porque eu nasci crente e pronto, agora é só procurar a igreja certa. No sentido, olha, afinal aqui em Portimão, como moro em Portimão, é melhor para mim. Não tem a ver com isso. Tem a ver que alguém saiu da sua zona de conforto, falou de Jesus a mim e o amor de Jesus mudou a minha vida. Porque quando eu não tinha Jesus, se calhar eu até fazia coisas piores do que aqueles que eu posso agora pensar que, vivem esta vida assim. Jesus não está muito preocupado em ficar preso àquilo que tu fazes de errado. Jesus está preocupado em te mostrar aquilo que tu podes começar a fazer de certo com Ele. Por isso é que muitas vezes quando eu estou na rua, vem aquele pensamento das pessoas que passam ao pé de mim e dizem, se calhar passou aqui uma pessoa que Deus tinha o sonho de ser pastor. Só que ele ainda não conhece o amor de Jesus. Porque Deus tem um sonho para cada um de nós. E nós não nascemos porque, foi sem querer, aconteceu, pronto, é só mais um no mundo. Para muitos nós somos apenas números, mas para Deus não. Deus conhece-nos pelo nome. Depois, a outra situação é que há alegria quando uma pessoa que está longe vem para perto de Deus. Há alegria e Jesus convida-nos a alegrarmos com Ele. Nós que já temos Jesus no coração. Dizem assim, uau, aquela pessoa aceita Jesus, yes! Bora lá, vamos lá mostrar o amor a mais pessoas. Nós temos que nos alegrar e desejar que mais pessoas conheçam este amor, porque este amor não condena, este amor não maltrata, este amor não aponta o dedo, este amor cura. E o que as pessoas hoje procuram é cura para as suas vidas. Muitas procuram noutras pessoas, muitas procuram num emprego que sempre sonharam, muitas procuram hobbies, pronto. Só que depois, quando elas chegam até um patamar, elas percebem, afinal não é aqui. Vamos lá começar outra vez de início. E andam assim, e estas pessoas são os nossos vizinhos, são os nossos familiares. E muitas das vezes a gente quer tanto também partilhar o amor, que às vezes também falamos um bocadinho demais. E eles querem ver também o que é que a gente faz. Não são só palavras, mas também a ação. Então estas 3 coisas Jesus nos convida, que era o que ele estava a dizer. Aqueles religiosos que achavam que viviam tão bem, dentro da lei de Deus e da religião, afinal não estavam a viver tão bem. Porque Jesus estava a dizer, olha, o que alegra o meu coração é pessoas que estão longe virem para perto. E tem que alegrar o nosso também, se somos filhos de Deus, se amamos a Jesus também. Depois, para alguém que esteja aqui connosco, e eu não quero dividir, olha, esta parte é para ti, esta parte é para ti. Não, toda a palavra é para nós. Tudo o que eu falei até agora é aquilo que tu podes viver se começares a viver com Jesus. Amar os outros, cuidar dos outros, alcançar os outros. Eu costumo sempre dizer, Deus dá-me a mim para eu dar aos outros. Deus dá-me a mim para eu dar aos outros. E depois os outros dão a Deus e dão a outros. E é sempre assim. E depois esta parte é para nós também refletirmos a mudança que Deus fez em nós. Por isso é que nós estamos aqui na igreja hoje. Não é mais uma religião, nem um hábito. Mas também para alguma visita que esteja connosco, alguém que esteja a assistir. Ou mesmo alguém que às vezes possa estar connosco na igreja e já vem habitualmente, mas ainda não percebeu o que é isto de ter Jesus na sua vida. Então eu quero te dizer que Deus te ama. Ele ama-te tanto que quer estar ao pé de ti. Quando outros te afastam porque tu não és aquilo que eles sonharam que tu tivesses que ser, Jesus está a dizer, eu amo-te muito. Eu dei a minha vida a pensar em ti.
Ok, pronto. Há coisas que nós precisamos melhorar, mas vamos fazê-los juntos. E não te preocupes muito com isso. Dá-me só o teu coração e eu cuido do resto. Porque também há muito aquela ideia dos pensamentos positivos, eu vou conseguir e eu consigo fazer a mudança, mas isso é só um dia ou dois. Nós todos já tentámos fazer isso em alguma área. Eu vou tentar não dizer aquela palavra, porque é um tique que a gente se habituou a fazer. E de repente a gente consegue um dia ou dois e a gente distrai-se e já vira outra vez. Só Jesus é que muda realmente a nossa vida. Mas para isso Jesus está à espera que tu abras a porta do teu coração. Quer para Ele entrar pela primeira vez, quer também para Ele continuar a transformar a tua vida diariamente, na caminhada com Ele. Então Deus te ama e quer estar perto de ti. Deus te ama e não desiste de te procurar. Eu quero partilhar com os irmãos que naquela fase em que eu não tinha Deus na minha vida, foi na minha pré-adolescência, assim que eu me lembro mais, eu posso ver que Deus sempre esteve lá. Eu posso contar aos irmãos, e é incrível que depois falando com outras pessoas contam. Pessoas que ainda não abriram o seu coração para Deus, elas contam, olha, qualquer coisa teve comigo naquele dia. Eu acredito que Deus, mesmo que a pessoa ainda não tenha compreendido quem Deus é, Deus está lá à espera que essa pessoa lhe dê uma oportunidade. Os seus olhos estão sobre nós com amor para mudar a nossa vida. E depois, eu quero te dizer que se tu escolheres viver para Deus e com Deus, vai haver muita alegria, porque é o que a Bíblia diz. Era o que Jesus estava a dizer àquelas pessoas daquela altura e é o que nos diz hoje. O que alegra o meu coração é pessoas que estão longe de mim virem para perto. E se nós somos a igreja de Jesus, que amamos a Ele e seguimos a Ele, o que é que está a alegrar o nosso coração? Deixar o coração dele feliz e nos alegrarmos com o que ele se alegra? Agora, se calhar os irmãos estavam à espera, Liliana, então falta mais qualquer coisa, diz mais qualquer coisa. É isto que Deus pôs no meu coração para eu partilhar. E eu não vou acrescentar mais nada. Se eu sou filha de Deus e amo Jesus, eu tenho que viver perto daqueles que ainda não conhecem este amor. Porque o meu exemplo maior, que é Jesus, faz isso. Eu não posso desistir deles, porque o meu exemplo maior, que é Jesus, nunca desistiu. Nem nunca vai desistir. E eu tenho que me alegrar quando eles vêm a correr para os braços do Pai. Porque o meu maior exemplo, que é Jesus, diz que há festa no céu. Quando todos nós, que eu acredito, aqueles que estão aqui, no sentido de que habitualmente vêm à igreja e são seguidores de Jesus, houve alegria no céu quando tu correste para os braços do Pai. Essa alegria não é só para ti, está bem? Também há para os outros. Mas o que é maravilhoso é que tiveste esse dia dessa alegria por causa da tua salvação e agora podes te alegrar por causa da salvação dos outros. E depois, para aquelas pessoas que estamos a visitar ou a ver-nos na internet que ainda não conhecem este amor, eu quero dizer que Deus te ama. Ele quer estar perto de ti. Ele procura-te todos os dias, a toda a hora. Basta tu chamares por Ele, Ele vai lá estar. E depois vai haver muita alegria quando tu deixares essa vida que vives agora, que não estás a encontrar sentido, não estás a encontrar paz nem segurança. Vais encontrar isso tudo nele. Eu convidava a igreja a ficar de pé. Nós podemos conhecer muito da Bíblia, histórias de cor e tudo mais. Mas Jesus fala-nos a sua palavra para nós a vivermos e pormos em prática. Então, por que eu iria acrescentar muito mais nesta noite? Jesus já falou tudo connosco. Agora, o que é que tu vais deixar que aconteça no teu coração? Porque ouvimos todos. Mas chegar ao coração só chega de quem deixa. A própria Bíblia fala disso. O próprio Jesus falou disso.
Nós que somos igreja, vamos deixar que isto sejam verdades mesmo para nós todos os dias? Amar como Jesus ama? Sei que às vezes é difícil, porque nós temos a nossa zona de conforto, temos os nossos pensamentos, todas essas coisas. Mas Jesus disse que nunca iríamos estar sós. Ele vai nos ajudar nisso. E para aqueles que ainda não deixaram Deus entrar na sua vida, mais uma vez eu digo, tu só te vais sentir completo e só vais ter vida de verdade quando deixares Deus entrar na tua vida. E não é uma igreja, não é um ritual ou um hábito, não tem nada a ver. É um relacionamento diário com aquele que fez o universo, com aquele que tem o poder para fazer tudo, que te deu vida. E o próprio Deus veio aqui morrer no teu lugar para te limpar de tudo aquilo que te sujava e te suja, para te mostrar: eu tenho uma nova vida para te dar. Acredita no que eu fiz por ti na cruz. Deixa-me entrar na tua vida e mudar a tua história. Ainda há esperança, ainda há coisas novas. Só tens que abrir a porta do teu coração. Estou a convidar o grupo de louvor a subir. E nós vamos orar todos juntos. Eu convidava a igreja a fechar os olhos, porque é uma forma de nós não nos distrairmos quando estamos a falar com Deus. E nós podemos dizer: Pai, ajuda-me a amar como Tu. Um amor que não olha para a situação em que a pessoa se encontra, mas olha para aquilo que Tu vês da pessoa e aquilo que Tu desejas para ela, como desejas e desejaste para mim, quando eu também estava longe. E se está aqui alguém que ainda não tem Jesus na sua vida e que tem às vezes também um pouco de receio: mas eu não quero viver uma religião, também não quero estas coisas assim. Não é isso que também nós estamos aqui a falar. Nós estamos a falar num relacionamento com Jesus. Nesta noite, tu podes dizer: Jesus, perdoa tudo o que eu tenho vivido longe de Ti. Eu acredito que Tu és o Filho de Deus, morreste por mim, voltaste a viver. Entra no meu coração e muda a minha história. Eu não vou me limpar a mim própria, porque era o que eu estava a dizer: nós não vamos ao médico já curados. Nós vamos ao médico doentes e o médico nos dá o tratamento certo. Esta igreja não é uma igreja de pessoas perfeitas. Só há um perfeito, Jesus. E todos nós temos dificuldades, temos coisas que precisamos melhorar todos os dias. Mas é Jesus que faz essa mudança em nós. Porque nós deixamos. Então, nesta noite, deixa Jesus mudar a tua vida. Tu que já amas a Jesus, deixa Jesus mostrar mais do seu amor a ti. Para alcançar esta cidade, para alcançar os teus amigos, os teus familiares, pessoas que tu desejas e tens orado para que elas conheçam o amor de Jesus. Jesus está a contar contigo, comigo, para ser essa luz no meio deles. Não tens que fazer o que eles fazem. Deves continuar firme a viver aquilo que Deus gosta, mas tens de estar no meio deles e mostrar a luz e o amor que eles precisam, eles procuram. Não desistas. E a visita ou alguém que está a assistir, nesta noite dá um passo de confiança. E eu só vou pedir que, se tu queres fazer esta oração, se tu queres deixar Deus entrar na tua vida, levanta só a tua mão, que é para eu poder orar por ti. Levantar a mão é um sinal que sim, eu quero Jesus na minha vida, eu quero que Ele mude a minha história, eu quero viver este amor que vocês todos estão a falar, mas eu ainda não entendo muito bem. Jesus está aqui para trabalhar em nós, mudar-nos, transformar-nos, se nós deixarmos. E nesta noite eu quero mais do coração de Deus. Se os irmãos querem, então nós vamos cantar esta música com o grupo Louvor, mas ao mesmo tempo orar. Não nos vamos distrair com nada, porque há coisas que são muito preciosas e nós não podemos deixar escapar. Podemos ter muitos afazeres lá fora, é verdade, estamos neste mundo, mas há coisas muito valiosas e estar aqui na presença de Deus é o que tem mais valor. Então não percas essa oportunidade, não te distraias com nada, fala com Ele, mas também deixa Ele falar contigo.